João VI era o rei de Portugal, mas estava morando no Brasil como tem muitas guerras em Portugal. Ele teve que voltar para lá e resolveu deixar seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Com medo de que Portugal não permitisse que o Brasil vendesse seus produtos, os ricos fazendeiros começaram a pressionar Dom Pedro pedindo a independência. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta de Dom João, exigindo seu retorno para Portugal. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia e a presença de Dom Pedro impedia esse ideal. Após receber a carta, Dom Pedro chama Joaquim Gonçalves Ledo e pede que ele redija um manifesto que dizia: se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que ficou. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Após o Dia do Fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram Portugal, pois preparavam o caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para Lisboa. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem a sua aprovação. Dom Pedro decide fazer uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar os fazendeiros e os políticos que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. Dom Pedro deixa Dona Leopoldina, sua esposa, cuidando do governo. Ele chama seus soldados e todos saem em viagem.
Leopoldina recebeu a visita de José Bonifácio, que era ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Ele disse que recebeu uma carta da corte de Portugal, exigindo que Dom Pedro retornasse imediatamente para aquele país. José Bonifácio pede que Dona Leopoldina escreva urgente para Dom Pedro, contando sobre esta carta. Dona Leopoldina imediatamente escreve a carta contendo tudo para Dom Pedro. Ela chama o mensageiro e pede que ele encontre Dom Pedro o mais rápido possível e entregue a carta. O mensageiro encontra Dom Pedro em São Paulo, às margens do rio Ipiranga. Era a tarde do dia 7 de setembro de 1822. Ao ler a carta, Dom Pedro fica indignado com as decisões de Portugal e de sua intenção de fazer o Brasil novamente uma colônia. Assim, ele reúne sua tropa às margens do rio e grita: Laços fortes, soldados! As cortes querem mesmo escravos ao Brasil. Nesse momento, declaro que estamos separados de Portugal. Independência ou morte! Independência! Independência ou morte! Independência! Independência ou morte! Independência! No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara foi declarado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Agora todos de pé vamos cantar.
cantar o hino da independência.